Oi. Oi, oi. Deu um brancão e aqui, Deu, você né? gravando a chamada, perfeito. Ah, então perfeito. Aí ele vai aparecer depois que terminar, aí você vai receber no Skype o arquivo, que aí você tem 30 dias ou para fazer download, senão ele some automático. E aí, depois que você publicar, eu consigo publicar lá no meu canal do YouTube? Consegue, É? consegue. Ah, Aham. então isso vai ser Aí legal também. eu te mando o arquivo original e aí você publica a partir do arquivo original. Ah, é? É, eu edito ele, deixo ele todo bonitinho e aí você pode publicar ele todo bonitinho. Ah, que bonitinha, então. Isso que eu não sei. Isso aí eu... Não, e eu vou te dizer que eu não podia imaginar. Eu gosto, a produção dá trabalho, que é você convidar a pessoa, esperar a agenda dela, depois a gravação e tudo. Mas a edição é uma delícia. Porque você fica ali ouvindo a pessoa falar, e aí você escuta a hora que a pessoa respira, você escuta a hora que a voz fica um pouco diferente, que a questão é mais complexa. É como se a pessoa estivesse nua. É bastante invasivo trabalhar o áudio, mas ele é muito revelador também. Tenho aprendido bastante. Onde que eu ia imaginar que advogada eu ia virar, trabalhar com edição e ia amar? Que bárbaro, né? É, Eu acho que isso que é legal, né? Porque é isso, é você se descobrir. é, Talvez a gente possa começar por aí, Paula, né? uhum, Assim, das descobertas que a gente tem nesse momento, sim, né? sim. Então vamos começar a partir daí. Karina, eu não poderia imaginar que nós estaríamos hoje, cada uma no seu quarto, sentada praticamente na sua cama, gravando um episódio para o Momento Cast. Depois do estudo que foi o Ouvidos Calados, depois de te conhecer dessa forma, ter você dentro de casa, literalmente, para mim é uma imensa satisfação e é uma realização instantânea, porque foi tudo tão rápido e eu sou muito, muito agradecida. Então, conta pra gente um pouco de você, e vamos falar um pouco desse tempo que a gente está vivendo agora. Primeiro, eu tenho que te agradecer, Paula, porque o nosso encontro foi rápido, mas ele foi muito profundo. Já, né, trouxe um grande pulsar para o meu coração, né? Eu fico bastante emocionada em falar, né? Porque acho que sim, né? É um momento que você trouxe, que nós estamos aqui concretamente, você na sua cama e eu na minha, é um momento de intimidade. E momentos de intimidade são tão profundos que fazem com que a gente fale, puxa, como vale a pena viver, né? Eu fiquei bastante curiosa quando eu ouvi você falando com o Mauro Batistella sobre ouvidos calados e assim eu gostei bastante do apoio que você nos deu, porque é o documentário para mim mais importante, né, e bastante profundo que aborda o tema do suicídio e da pós-prevenção e da pós-venção, né, de um jeito tão sensível, tão espetacular, né, que eu batalhei muito para que esse documentário, esse longa-metragem, o curta-metragem também, que tem o Revés de um Parto, que é lindíssimo, pudesse ser divulgado, pudesse. Então, todas as palestras, todos os cursos, eu falo sobre esse trabalho lindíssimo que o Mauri e a equipe fizeram, né? E que eu tive a honra de participar. E ouvindo a tua entrevista com ele, eu fiquei muito curiosa por você. E aí, então, foi aí que aconteceu o nosso encontro, né? A nossa Sim, possibilidade de construção de intimidade. E aí, então, eu também entendo que a intimidade e a amizade fazem com que a gente também conquiste fatores de proteção, fatores de proteção para a gente continuar a nossa vida, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento. Né? sim. E eu acho que é esse tempo que a gente está passando e por isso que nós estamos aqui. O objetivo da nossa conversa tem me trazido bastante esperança, né? Porque o objetivo é esse: a gente agregar nossas energias, nossa força, para ajudar as pessoas a continuarem, principalmente nesse momento de incertezas, nesse momento do talvez. Sim. E essa proposta, né, da gente estar aqui gravando isso fora dos nossos habitats corporativos naturais,
remete a essa questão desse ajustamento criativo. Eu ouvi essa expressão a primeira vez por você, aliás, eu ouvi diversas expressões pela primeira vez com você. A outra é se tem vida, tem jeito, e eu tenho colocado essa legenda na maior parte dos meus posts. Mas voltando no ajustamento criativo, explica um pouco para quem está ouvindo a gente o que significa isso. Ajustamento criativo é um conceito da Gestalt terapia, a abordagem da qual eu utilizo na compreensão como psicoterapeuta. Sou psicóloga, sou suicidologista, e a Gestalt terapia, que é esta abordagem psicológica que me nutre, que me ajuda a acolher as pessoas, principalmente as pessoas que estão em sofrimento, traz esse conceito, que na verdade significa toda a ação que você pode oferecer e responder como você pode naquele momento. Então, o ajustamento criativo é a única possível resposta que você tem para determinadas situações. E eu acho lindíssimo porque uma das principais compreensões gestálticas, é exatamente essa ideia de que nós somos, né, aquilo que nós fazemos com que nos acontece. Isso é uma assertiva do Jean-Paul Sartre, que ele fala que o importante é o que você faz com o que te acontece. Né? Uhum. Então, nós somos as respostas que a gente oferece para cada coisa, principalmente para as dificuldades. Sendo assim, a gente tem que entender que a gente faz inúmeros ajustamentos criativos. Por quê? Porque nós estamos o tempo inteiro respondendo às situações. E aí, então, isso tem a ver também com a compreensão gestáltica de que o homem é responsabilidade. E responsabilidade não é aquela coisa obrigatória, significa habilidade para responder. Então, ability to respond, né, significa a habilidade que nós seres humanos temos para responder a qualquer situação. E que em momentos de crise, em momentos de sofrimento, a gente se subestima, porque a gente acha que a gente não tem habilidade para responder às situações. Portanto, a gente também subestima os ajustamentos criativos que a gente teve, inclusive, para superação. E eu gosto de brincar com as palavras superação. Quer dizer, são ações que são superiores àquela que você conhecia. Então, a possibilidade da gente se ajustar criativamente a cada situação é entender que, primeiro, a gente tem habilidade para responder. Segundo, que a gente já superagiu, né, para algumas situações que a gente teve dificuldades e que a gente tem que resgatar isso, porque isso diz respeito à nossa habilidade para responder. Nós não somos objetos, felizmente. E qual é a diferença de sermos seres humanos? É que a gente tem essa capacidade de ir além, de transcender, né, de descobrir novas possibilidades. Isso tudo é ajustamento criativo. Né? E, por exemplo, quando a gente está, você na sua, né, no seu quarto, eu no meu, né? É estranho, mas a gente tem descoberto uma maneira da gente ficar à vontade na nossa intimidade. Porque isso eu acho fabuloso nesse momento. A gente tem condições de redescobrir na nossa intimidade, naquilo que é lugar mais conhecido da gente, que deveria ser na nossa casa, né? Maneiras da gente se mostrar, porque é isso que está acontecendo. Eu estou mostrando uma parte da minha intimidade, né? Por exemplo, eu falei para a Paula aqui, né? Olha, eu vou mostrar a parede do meu quarto, está do lado da minha cama. E eu adoro essa parede, porque essa parede eu coloco um monte de frases que me ajudam a continuar, a me levantar, né? São frases que me inspiram, né? Então é isso tudo é ajustamento criativo. Essa é a vantagem de gravar por vídeo e por Skype. Apesar desse episódio ir ao ar apenas em áudio, eu sou sempre uma privilegiada, porque eu fico aqui vendo as imagens, fazendo contato visual. E antes da gente começar a gravar, a Karina me mostrou as imagens que ela tem dentro do quarto, me mostrou os quadros. Daqui eu vejo o primeiro lá em cima, Karina, tá? Coragem,
força e fé. Olha, eu vou ler essa frase porque eu Leia. acho muito importante. Que minha coragem seja maior que meu medo e que minha força seja tão grande quanto a minha fé. Amém. E aí tem outra, Enjoy Life. Né? Eu me tornei amante da vida e isso que me ajudou, porque o meu mantra, se tem vida e tem jeito, né? Ele aconteceu exatamente porque eu me tornei amante da vida, graças a uma aprendizagem que eu tive de uma mãe que tentou várias vezes o suicídio e que ela tentava buscar uma forma de se comunicar porque ela estava em intenso sofrimento. Então, para eu não repetir o comportamento que era autodestrutivo, e porque eu não queria seguir os passos da minha mãe, pelo menos nesse quesito. Então, durante a minha adolescência, eu desenvolvi uma ideia de que eu seria, né, uma amante da vida. E aí, por isso, nesse momento, isso me ajudou muito no meu trabalho como suicidologista, porque eu curto muito a vida. Eu curto muito a vida porque eu acredito que se eu estou aqui, eu vim com uma missão existencial. Eu não sei qual é, não sei, né? E eu acho que a gente não é obrigado a saber tão rapidamente, até porque eu também acredito que é uma das frases que eu tenho, que a vida é a arte que leva tempo. Então, eu acho que assim, para a gente descobrir qual é a nossa missão, qual é a nossa boa energia, isso vai levar tempo. Talvez a gente não tenha tanta clareza, mas você não precisa ter clareza do teu projeto existencial. Você precisa continuar a viver, né? Uhum. Então, a outra frase que eu tenho é aqui, esse quadrinho aqui, que vocês Sim. não estão vendo, mas vocês estão ouvindo, eu consigo escrever algumas coisas. Né? E uma das frases que eu escrevi, né, aqui nesse quadrinho, que já faz, acho que alguns meses que ele está aqui, era isso: eu era, agora sou. Né? Porque eu tenho ressignificado muito a minha vida e minha existência. Né? E eu costumo acreditar que a gente precisa se atualizar o tempo inteiro. Porque quando a gente se subestima, né, que a gente já superou alguma situação, que a gente já conseguiu ir além daquilo que a gente já conhecia e que a gente se conhece de com uma faceta diferente, então você pode se falar o tempo inteiro. Eu era, agora eu sou. Por exemplo, depois desse momento, né, que a gente está em isolamento social, eu espero que você chegue no final dessa crise, e crise significa desequilíbrio emocional, e crise também, segundo a palavra japonesa, também significa, além de risco, significa oportunidade. Eu realmente espero que você possa trazer uma frase antes desse momento de crise. Eu era, agora eu sou. Porque eu me dei a oportunidade de me descobrir de uma nova forma, de um novo jeito. Eu estou me dando a oportunidade de falar com você, Paula, né? Uhum. Desse jeito, né? Desse jeito, que jeito? No meu quarto, criando a possibilidade de dividir o meu espaço com a minha família. Né? Isso é muito difícil da gente administrar, porque antes estava tudo muito organizadinho. A gente tem uma sensação de suposto controle. Controle. E aí, por isso que também nessa fase de talvez, a gente tenda a ter muito medo, porque o medo está diretamente proporcional à falta de controle. Não sei se faz sentido para você, mas para mim, cada vez mais, eu tenho uma crença de que todas as vezes que eu quero controlar alguma situação e eu tenho uma frustração desse controle, vem o medo, porque o medo é uma reação normal de todo ser humano e é uma resposta que a gente dá para uma certa ameaça. Quando eu saco isso, que eu tô com muito medo, né? E quando eu compreendo, nossa, o que está acontecendo que eu tô com medo? O que está me ameaçando? Aí eu falo, é porque eu quero controlar a situação. E eu quero Sim. brigar contra a situação. E eu acho que isso que a gente precisa exercitar, né, nesse momento. Por quê?
lógico que dá medo, porque tudo está sendo mudado. E esse realmente é um momento de ajustamentos criativos, que vão demandar inúmeros ajustamentos criativos. Então, quando a gente entende o significado do medo, e principalmente quando a gente saca que todas as vezes que a gente tem medo, é porque a gente quer controlar a situação, a gente começa a entender, primeiro, que a vida não é do jeito que a gente quer. Segundo, se a vida não é do jeito que a gente quer, e se a gente entende que a vida, se tem vida, tem jeito, existe uma esperança que, apesar do meu medo, eu consiga sobrepassar, né, ir além, né, desta situação, dessa falta de controle. Agora, a nossa conversa está me fazendo lembrar, um dia eu fui para uma praia, e nessa praia tinha uma placa, e uma placa que eu achei linda, que era assim, era uma praia que falava assim, se você for pego pela correnteza, não nade contra a correnteza. Porque sempre, depois da correnteza, ela vai te direcionar e ela vai desembocar para algum lugar. E se você souber disso, nesse momento de crise, você não pode nadar contra o fluxo, contra a correnteza. Não estou falando para você não ter medo, não, pelo contrário. Uhum. Tenha medo, aceite que você está com medo, porque, de certa maneira, a gente está vivendo uma situação que ameaça a nossa zona de conforto, mas coloca o teu medo embaixo do braço e continua. Sim, sim. Sabe? Porque o medo comedido, ele é importante, porque ele é resposta de que a gente está saindo daquilo que é conhecido e está migrando para um lugar, né, que é novo. Por isso que, se você passar por essa fase, e essa fase é passagem, isso quer dizer que é temporária, a gente não tem como mensurar quanto tempo vai levar, mas se você começar a entender que não dá para controlar a situação, não dá para brigar contra a vida, né? Porque a vida vai nos mostrando algumas coisas que a gente não tem como explicar. E uma das coisas que eu também coloco é assim, não dá para você buscar explicação no olho do furacão. Uhum. Depois você vai sacar, você fala, agora entendi por que que aconteceu e para quê. Na verdade, a gente tem que trocar sempre a pergunta por quê, para quê. Eu gosto muito da proposição do Viktor Frankl, que ele fala que quando a gente tem um para quê, a gente consegue conquistar o como. Então, se a Uhum. gente entende qual é a função disso para mim, aí a gente está falando daquela coisa que eu falei de missão existencial, sabe? Para que você Uhum. está aqui? Por quê? Não sei, mas para quê? Talvez para ser esse fluxo de energia, para você poder inspirar as pessoas. Para que a gente se encontrou e você aceitou, felizmente, a minha solicitação de amizade? Ah, olha que moral a minha, né? A minha moral tá altíssima. Que alegria, Karina. Para a gente fazer juntas isso, né? Uhum. Para a gente estar unindo as nossas forças e, quem sabe, tentar ajudar o outro a entender os seus próprios medos, a entender não, mas assim, a passar pelos seus próprios Sim. medos, a utilizar de uma certa compaixão, porque olha, Paula, a compaixão que não serve para a gente não serve para o outro. E Uhum. aí, o grande ajustamento criativo e a aprendizagem que a gente precisa ter neste momento é a gente exercitar compaixão e generosidade para com a gente. Isso é um desafio, né? Isso realmente é um challenge, né? Que a gente fala, nossa, para que eu estou vivendo isso? Depois Uhum. eu descobri, de repente, para a gente encontrar pessoas interessantes, para a gente ver mais brilho na nossa vida. E assim, de fato, você fala que é um privilégio, que é um presente, mas assim, para mim também tem sido, né? Compartilhar com vocês, a gente está cheia de projetos, né? Então, assim, Uhum. isso é muito legal, né? Do nada, Sim. assim, você fala, nossa, do nada, não. Isso, uma coisa que a gente precisa entender, uma flor, ela não desabrocha da noite para o dia. Eu acho que a vida também, ela está fazendo e conspirando, né, com a gente,
para que a gente possa despertar, né? De um jeito diferente, para que um dia a gente possa falar, eu era, agora eu sou. Agora eu sou. De fato, é a frase do professor Oscar Motomura que nós conversamos outro dia, né? Despertos, venham para a superfície, precisamos agir. Então, eu tenho essa sensação muito forte. É aquela sensação de que soa a verdade no coração. Às vezes a gente lê um tema, um assunto que você nunca ouviu falar, mas ele cai, né, no coração, ele entra como verdade, ele ressoa. E eu tenho essa sensação de que a hora que a gente consegue se posicionar, entendendo esse porquê, entendendo esse para quê, parece que a correnteza se reorganiza. E aí as pessoas, os artigos, os materiais, os insights criativos, tudo se organiza. Eu tenho muito forte essa sensação. Não estou dizendo que isso é um privilégio, que isso é coisa para pessoas despertas, diferenciadas, não. Isso é questão de estar presente e percebendo esse movimento todo acontecendo. Assim, aliás, eu quero parabenizar, né, o webinar que você gravou com o professor Oscar, é excelente, né, porque ele traz uma visão realmente de inovação, né, principalmente nessa situação de caos que a gente tem vivido. E eu acho que o material que você proporciona, Paula, né, é um material que pode agregar muitas pessoas se elas também se abrirem. Porque o ajustamento criativo também significa a melhor resposta e a única resposta que você pode oferecer para aquele momento. E ações e escolhas são para aquele momento. E quando a gente pode, então, e ele fala de despertar, né, e ele fala de líderes iluminados, né, Isso, isso, né, esse é o termo que ele utiliza, sim, eu acho bacana, porque assim, você não precisa ser iluminado naquela coisa da transcendência espiritualizada. O que eu achei bonito da fala dele é isso, você precisa acessar a tua humanidade. Você precisa acessar aquilo que você considera como possibilidade de ação que você tem no aqui e agora. Eu sim. tenho uma brincadeira que eu faço com as palavras em português, que é agente tem de ser agente de mudanças. Agente escrito separado tem de ser agente, né? De novo, vamos lá. Isso você corta, né? Corta, eu dito e boto a frase do jeito. Eu tenho uma frase que eu falo, que eu faço uma brincadeira com as palavras, com a palavra agente. Agente escrito separado tem de ser agente escrito junto de mudanças. Então, agente tem de ser agente de mudanças. Por que que eu falo isso? Porque as nossas ações são aquelas que a gente pode mostrar quem somos nós. Né? Nós somos as nossas ações, grande parte disso é que a gente tem sempre duas escolhas na vida. Uma é brigar contra a correnteza e você correr o risco de se afogar, né? E ficar demasiadamente cansado. Uhum. Ou, né, você tem a chance de falar, não, eu vou fazer o meu possível. E o meu possível está dentro, né, das minhas ações. Então, eu acho que isso a gente precisa considerar a questão da generosidade, da compaixão com a gente, nas nossas ações, porque fazemos aquilo que é possível. E eu sempre falo de uma frase que eu aprendi na faculdade com uma amiga, né, que a terapeuta falou para ela que quem dá mais do que pode já está dando o que não pode. E eu não sei se você já leu, mas eu li um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos, Sim. né? E a Píncola, ela traz, a autora, ela traz uma coisa que eu acho muito linda. Ela fala que quando a gente perde alguma coisa, a nossa tendência é querer arrumar tudo, organizar tudo. E nós estamos numa fase de caos e que está tudo desorganizado. Não queira você arrumar tudo, porque isso não é generoso com você. Isso é querer brigar contra a vida, porque cada vez mais, eu não sei se vocês estão percebendo, mas esse momento de isolamento social,
ele requer um silêncio. E o silenciar, ele é necessário para nossa cabeça, inclusive, descansar. Quando eu falo, né, silenciar significa uma música, ela não acontece só, né, nos sons, ela acontece também no silêncio. Então, percebe que a tua vida, ela continua, mas o que você vai precisar fazer nesse silêncio, apesar do medo, é você poder, né, serenar a tua mente para que ela não seja pega pelo pânico, pelo medo. Porque quando um caos acontece e quando a situação foge do nosso controle, o que mais a gente quer fazer é arrumar as coisas e deixar tudo em ordem. Por exemplo, eu vejo milhares de pessoas em pânico, porque obviamente tiveram que parar, né, de trabalhar no contexto que elas conheciam. Sim. E é isso que a gente tem que cuidar, porque precisa haver silêncio para você serenar a sua mente, seja lá por meditação, seja lá por yoga, seja lá escutando uma música, seja lá ficando em silêncio, para você identificar o que é a tua cabeça, porque isso aqui, a nossa cabeça, às vezes funciona como o nosso pior inimigo e nos leva a desencadear aquilo que é desequilíbrio, né, em desastre emocional. E é isso que a gente precisa tomar o cuidado, né? Então, por isso que a gente está conversando, porque a ideia do talvez faz com que o medo se torne em pânico e nos leve a situações catastróficas que ainda não aconteceram. E é isso que promove muito sofrimento no humano. Eu, como suicidologista, eu entendo, o meu autor de base, né, teórico, que eu mais estudo, é um moço chamado Edwin Shneidman. E o Shneidman, ele é o pai da suicidologia moderna. Na verdade, ele já faleceu, né? Então, o Shneidman, ele traz o conceito tanto de prevenção de suicídio quanto de pós-vention, que é pós-venção, que é toda a ação que se faz depois de um suicídio acontecer. Então, eu tenho trabalhado tanto nessa questão do suicídio, da prevenção, quanto principalmente acolhendo enlutados por suicídio. Pessoas que passaram o impacto de uma morte por suicídio de pessoas queridas. Enfim. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é do Shneidman um ensinamento que suicide as a psychic. E que ele traz a ideia de que suicídio significa um sofrimento existencial intenso. Eu traduzi por existencial. Ele fala sobre o sofrimento psíquico. Então, por que eu estou também, né, trazendo esta ideia? Porque tudo aquilo que revela sofrimento traz um desespero enorme e faz com que a gente, às vezes, atue. E aí, muitas vezes, o suicídio é uma atuação que a gente chama em psicologia de acting out. A pessoa atua, né, porque ela imagina que não haverá saída, né, ou saídas para que ele se liberte desse sofrimento. Então, você vê que é um trabalho constante de ressignificação de percepções, principalmente a respeito do sofrimento. O que significa sofrimento? Eu fui lá no dicionário para procurar. Sofrimento, sofrer significa tolerar, né, suportar as situações. E sofrimento também deriva, né, de uma palavra em latim que significa sob ferros. Então você percebe que muitas vezes a nossa mente nos encaminha para situações muito mais catastróficas. Quando a gente imagina que a gente não vai conseguir pagar uma conta, ou pagar tal situação, ou não vai dar conta porque agora eu fiquei desempregado, ou porque as pessoas estão me deixando, me abandonando, ou porque eu me sinto extremamente sozinho nesta situação, você entende? Tudo tem a ver também com a maneira como você percebe as situações. É a tua cabeça que vai te ajudar muito nesse momento. Então, por isso que você precisa aprender também a
silenciar, a serenar. Não por acaso, eu trouxe uma frase para vocês, eu estava vendo uma agenda que eu ganhei de uma pessoa muito querida, ela se chama Meire, e nessa agenda, a Meire sabe que eu adoro frases, e aí eu folheando, falei, o que eu vou falar? Nada por acaso, eu abri nessa agenda agora, né? Agora há pouco, antes da na nossa conversa, e veio essa frase. Olha só, a utilidade da pedra é fazer um muro ao redor do que não dá para amar nem destruir. A utilidade do gelo é apagar tudo que arde ou pelo menos disfarça. A utilidade do tempo, o silêncio. Essa frase é do Paulo Henrique Brito, que veio na agenda da Meire, que ela me deu. Você vê que Os a sinais vida estão em toda parte, né? questão é isso que eu quero te convidar, sabe? A entender que assim nada tá igual, não vai estar, né? Mas sabe o que é importante? Olha para os sinais, sabe? Porque os sinais são esses. Se você tá vivo, aparecerão sinais para falar continua. Se você se abrir, se você se der uma chance. E é assim que eu tenho trabalhado com muitas pessoas que falam é melhor desistir da minha vida e da minha existência. É óbvio que a gente vai precisar acessar esse sofrimento. Então, por isso que é importante a gente dar escuta para aquilo que está provocando esse sofrimento. Por isso que eu falo, meu trabalho como suicidologista é ressignificar a percepção e acolher integralmente esse sofrimento, ajudando essa pessoa a dar novos rumos e a acreditar que ela pode fazer ajustamentos criativos. Que a vida não está arrumando do jeito que ela imaginava, mas que a gente pode construir estratégias diferentes, que a gente pode inovar, que a gente pode fazer diferente, né? E a tua vida é isso, é você cair, se levantar, encontrar forças, e você não precisa dar uma de durão, e o cara que vai ter que ser autossuficiente. Às vezes a gente pode falar, oi, me ajuda, e aí você encontra pessoas lindas, né? Como eu tenho te encontrado e encontrado outras pessoas na minha vida que têm agregado para falar na hora que eu titubeio, na hora que eu tô cansada, na hora que eu tô, sabe, cética, inclusive, se vai ter alguma saída, sempre aparece, sabe? Eu costumo pensar que as pessoas, às vezes, tem algumas pessoas que elas vêm meio que fantasiadas de anjo. Ou, sabe, alguns anjos bem fantasiados de pessoas. Isso que é bárbaro, sabe? Porque na hora que você menos imagina, e aí a vida não é do jeito que você imagina, a vida é fluxo contínuo e ela vai acontecer independente da sua vontade, né? Algumas pessoas vêm, né, fantasiadas porque elas são os nossos anjos bons daquele momento. Isso é formidável quando a gente saca isso, porque a gente é um fluxo de energia, né? Nós somos um conjunto, porque olha, a carcaça vai embora, né? Isso Sim. todo mundo vai morrer, todo mundo vive, não é isso? Então, se a gente não aproveitar essa energia que a gente pode, né, fazer tudo em conjunto, e uma das coisas que eu mais gosto, né, uma das conversas que a gente teve, você falou que eu sou mudança, né, sou ação, né, e eu falei, você também, porque em pouco tempo de conhecimento que nós temos, a gente já tem vários planos, né? Verdade. Isso é muito legal. E é assim que a vida tem que ser. A gente tem companhias que nos conduzem, que nos ajudam a caminhar em fases também, né? E a gente tem que entender que as pessoas também não são para sempre. Essa ideia de controle, de posse nas relações é o que também provoca muitos conflitos e muitas crises. Então você vê que a maior parte das nossas desavenças hoje, principalmente relacionais, desarmonias relacionais, é quando a gente tem uma expectativa que o outro vai fazer para a gente o que a gente quer. E a gente está, né, principalmente nessa fase que a gente precisa dividir o mesmo espaço, é também um desafio.
Tem pessoas que estão vivendo, inclusive a gente vive conflitos, porque são diversos interesses dividindo o mesmo lugar. Então, nós estamos passando uma fase da qual a gente tem pelo menos 3 pontos para a gente considerar nesse processo de mudança. A primeira é o resgate da nossa imunidade, que você vai resgatar e tua imunidade, tua saúde que está em jogo, e é por isso que existe uma ameaça para a tua existência, e para toda ameaça, né, qualquer ameaça, quanto maior a ameaça, maior tem que ser a sua proteção. Então você vai precisar entender que você tem necessidades que não são as mesmas dos outros. E que aquilo que te aquieta, aquilo que te deixa em silêncio, aquilo que provoca uma forma de você, né, colocar uma serenidade na tua mente, vai depender de você. Não adianta a gente receber um monte de informações do que você tem que fazer para sua saúde emocional, porque é só você que vai sacar o que é bom para você. Isso eu acho que é importantíssimo. Você tem a oferta, muitas pessoas bombando, falando, eu vou fazer cartilha, eu vou mandar, né, dicas para sua saúde mental, mas se não fizer sentido para você, não pega. Porque também você não tem que executar todas as dicas, todos os manuais. Então, assim, o que a gente vai fazendo, isso vai acontecendo porque a gente sai num ritmo frenético também, né? E nosso resgate e esse isolamento, por isso que para muitos é visto como confinamento, né? Porque a pessoa deixou de fazer aquilo que ela conhecia, e ela fica bastante frustrada porque ela vai ter que mudar, e tudo aquilo que provoca mudança não é nada gostosinho, né? Faz com que a gente retire forças que a gente imagina que a gente não tem, e a gente fala, puxa vida, agora eu vou ter que investir essa energia para cuidar disso, coisa que eu não tinha tempo, que eu achava que eu não ia ter tempo, mas agora você tem. Aí, o que eu vou fazer com o tempo? Porque esse é outro aspecto, né? Como é que eu vou cuidar de mim e vou cuidar do tempo? Essa é a questão do tempo que mudou também. E antes eu não tinha tempo, porque eu trabalhava demais, eu não tinha tempo com os meus filhos, eu não tinha tempo com meu marido. Agora eu tenho tempo em casa, como é que eu vou administrar o tempo? Né? Não tenho um chefe para me mandar, me organizar, não é? Quer dizer, a gente começa numa transformação de aprendizagem de autodidata. Autossuficiência, né? Puxa, autossuficiência. Pois é. Eu tenho recebido mensagens de amigos que estão trabalhando home office e estão tendo que misturar a vida, né? Já misturar, estão tendo não, já está tudo uma coisa só. A pessoa tem que cozinhar, tem que lavar roupa, tem que participar de uma call, tem que mostrar produtividade. Tenho recebido no meu WhatsApp diversos livros, tenho recebido séries de exercícios para o meu abdômen ficar chapado, tenho recebido exercícios para eu aprender a cantar, para como hidratar meu cabelo com gordura de coco. Então, assim, antes eu começava lendo e comecei a separar, porque eu falei, isso pode ser útil em algum momento. Aí chegou uma hora que eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer tudo isso, eu vou parar de ler tudo isso, porque eu estou enlouquecendo. A questão tem a outra ponta, né, que eu não sei se eu estou falando corretamente, mas que ela migra de depressão para absurda ansiedade, que agora eu tenho que ser alta performance. Eu tenho que sair desse período do isolamento já com 3 idiomas, tenho que ter lido todos os livros que eu não li nos últimos 10 anos, né? Tenho que estar fazendo alguma habilidade, tenho que desenvolver alguma coisa que nem passou pela minha cabeça. Então, parece que esses tempos, tem algumas pessoas traduzindo esses novos tempos como aumente sua performance, ao invés de busque sua integridade, busque sua autenticidade, vá se encontrar com você mesmo, porque agora você tem tempo, né? Então, isso também está deixando todo mundo, sem exceção, né? Você olha para 1000 frentes, né? Isso gera aquela sensação de ansiedade, tudo. E vem muito calhar com isso que você está dizendo, de você ter essa preocupação de é a presença que determina que kits você vai montar, né, para você conseguir passar por esse período. Né? Eu acho que isso é perfeito que você está falando, Paula, porque
eu costumo pensar assim, que toda adicção, né, antes a gente falava que toda dependência química, né, a gente falava adicção, né, antigamente. Então eu estou fazendo uma brincadeira, fazendo uma alusão a essa ideia de toda a adicção, ela vem de uma subtração, tá? Porque todas as vezes que eu coloco uma fazeção, né, eu coloco várias tarefas para dar conta do vazio. E o tédio é uma das coisas que estão. A gente precisa olhar para o tédio. Porque o que é o tédio? É esse tempo que não passa. E aí eu acho interessante, porque um outro aspecto, além da imunidade, é o nosso temporalizar que está se modificando. Quando a gente tem todo o tempo para a gente, você viu que começam fazeções, e é o que você trouxe, né? Essas tarefas quase maníacas, né? Que a gente vai recebendo um bombardeio do que tem que fazer para ocupar nosso tempo. Sim. E aí, se você quiser ser um bom aluno, como normalmente o ser humano quer ser, né? Quer ser o cara que dá conta de tudo, que é aquele malabarista que a gente fica rodando o pratinho e que não pode deixar cair nenhum pratinho. Você enlouquece. Porque você não é tarefeiro, porque você não é obrigado a fazer todas as coisas que te falam que é bom. Se você, e é uma das coisas que eu penso, poxa, tudo bem, eu não tenho nada contra para quem tem, né, a barriguinha chapada, mas se você até hoje não teve a barriguinha chapada, não vai ser agora que você vai se tornar aquela pessoa totalmente transformada. Você até pode ter transformação, mas uma transformação só acontece de dentro para fora. E isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque nesse bombardeio de dicas que a gente tem, né? Utilize o seu tempo, leia os livros, faça não sei o quê. Se você ainda não se deu um tempo na tua vida até agora, né? E se dar um tempo significa você respeitar o silêncio que existe e que exige nesse momento. Porque se você não se você não se silenciar, você só vai ficar ouvindo o barulho externo. Esse é um exercício de meditação, né? O que é o exercício de meditação? Você olha e ouve, dá conta, constata o barulho de fora, mas você tem escolhas. Se você vai continuar olhando o barulho de fora, ou se você vai olhar para o teu próprio barulho. E esse exercício precisa acontecer, porque a mudança, ela só vai acontecer, e aquela frase que antes eu era, agora eu sou, só vai acontecer se você se aquietar, se você não sair querendo arrumar tudo, porque tá bagunçado, porque não é hora. Agora é hora de você olhar para qual que é a ferida, o que provoca tanto sofrimento em você, que traz uma crise existencial, que faz com que você realmente fala, nossa, isso me machuca. E talvez seja esse pontinho que você tem como a oportunidade nessa crise de modificar. Agora, não é rápido. Nenhuma mudança acontece rapidamente. E eu acho que isso é importante porque se a gente tem uma mudança no nosso tempo, que é como é que eu vou lidar com o tédio, e eu não preciso lidar com o meu tédio, né, procurando passatempos. Você entende? Porque senão eu vou atuar, isso é o acting out que eu falei, que acontece com o suicídio. Que a pessoa atua na sensação de desespero, desamparo e desesperança, na sensação de que o sofrimento não vai passar, a pessoa vai atuar, então ela começa a entrar numa faseção. E é isso que tem acontecido. Quando as pessoas entraram em contato com um certo tédio existencial, com tanto tempo para... O que eu vou fazer com o meu tempo agora? Né? E o que eu vou fazer para o meu tempo passar? Você às vezes não precisa, porque isso é um outro ponto da Gestalt terapia. Gestalt, ela tem uma influência do pensamento oriental. E a gente fala, né, que um dos pensamentos que mais influenciam a Gestalt é que o vazio não é um vazio estéril, não é aquele vazio que a gente chama de nihilista,
né? Ele é um vazio fértil. Quando eu falo que é um vazio fértil, não é porque você tem um tempo, né, que você vai ser improdutivo. Tem uma das coisas que eu aprendi com o meu terapeuta, né, e ele fala assim, o não fazer já é fazer. E eu acho muito bonito isso, porque você não precisa cair na fazição. Eu que fui uma workaholic inveterana há 6 anos atrás, porque eu tive uma inflamação cerebral, isso também fez com que eu mudasse. Eu obrigatoriamente precisei parar na inflamação cerebral, porque eu também perdi os movimentos. Então, para quem era agitadora, workaholic, parece que para mim foi um treino para eu poder falar com vocês agora, né? Porque é isso que eu fui aprendendo. Enquanto eu brigava com a vida, porque eu tinha sido acometida pela inflamação, eu não saía do lugar. Enquanto eu ficava falando assim, e lamentando pelo que tinha acontecido comigo, eu não ia sair do lugar. No momento que eu falei, bora, então é uma inflamação raríssima, eu tenho uma inflamação cerebral que eu perdi os meus movimentos, eu esqueci a ordem alfabética, eu perdi a memória, tudo aquilo que eu sabia e todo aquele estilo de ser carinesco vai precisar mudar. E como é que eu vou mudar? Aí as duas ideias. Uma, eu vou ficar me lamentando e eu vou morrer. Certamente, eu vou ficar só enxugando gelo seco. Hã? E outra é arregaçar as mangas e falar: eu sou agente de mudanças, eu tenho habilidade para dar respostas. Eu aprendi com a Gestalt terapeuta que podemos fazer ajustamentos criativos, né? Vem em mim, porque apesar do meu medo e apesar da minha dúvida se eu vou conseguir sobreviver, eu tô viva porque eu tô, né, respirando. É isso que a gente precisa considerar e é por isso, com unhas e dentes, eu fui agarrando o meu lado que eu aprendi de ser amante da vida. Então, assim, isso passou a inflamação, mas isso não quer dizer, porque o que é a inflamação? É o fogo. Hã? É o fogo que o nosso organismo vai tendo. E eu acho isso muito bonito, porque eu fui entendendo que inflamou a minha ação. E por isso que eu encontrei no meu silêncio, no meu retiro existencial, que você pode entender que em vez de confinamento, é um retiro existencial para você cuidar daquilo que te faz sofrer. É uma oportunidade de você modificar alguns pontos da sua vida. Só que você só vai fazer isso se você olhar para a tua ferida. Caso contrário, ninguém vai fazer por você o que você tem que mudar. E isso não quer dizer que você tem que entrar em desespero. Isso quer dizer que você vai acessar o teu sofrimento para sair dele. Para você se sentir caindo, mas para você ter essa possibilidade de você falar: eu era uma pessoa que não acreditava que eu poderia superar essa situação. Mas aqui estou eu, né, firme na minha história, não forte, firme na minha história, entendendo que a minha história sou eu. Então, quando você saca isso, que olha, vamos pensar todos os pontos que você teve na tua vida e que você duvidou de você e que você está aqui. Não por acaso. A tua vida não é um mero acaso. A tua vida é uma história. E se você se lembrar disso, isso que vai te dando forças, vai te empoderando, vai fazendo com que você não precise colocar adições na tua vida. Não precisa ficar fazendo muita coisa, porque, olha, não sei se vocês estão sacando, né? Eu tenho percebido que a gente precisa de tão pouco, não é? Sim. A gente precisa de tão pouco para a gente estar vivo aqui. Você fala assim, nossa, é simplesmente o que é garantir a imunidade? É você não ter tanto contato interativo, presencial, você poder fazer esse retiro existencial, porque ele te permite olhar para as suas necessidades, você né, olhar para aquilo que é significativo para você, você ter a capacidade e a dádiva de você aproveitar o teu tempo na tua casa. Gente, isso não é legal?
né? O professor Oscar falava muito, né, em bênção, e eu sei que para muitos esse momento não está sendo visto, não é uma bênção. Por quê? Porque ainda as pessoas talvez estejam com muita raiva de toda essa mudança. E tudo bem, porque tudo mudou. A gente é obrigado a confrontos, né? A confrontar algumas coisas que a gente não queria, inclusive a se olhar. E é isso que às vezes, né, a gente acha que a gente não vai conseguir. Mas, gente, você já superou vários outros medos, inclusive de você se descobrir uma pessoa e falar, nossa, esse sou eu? Sou também, mas você não é só isso, né? Isso que é divino, porque a gente tem várias facetas. E a gente vai se descobrindo nas várias funções, nos vários papéis, né? A gente estava falando dos nossos papéis ontem, né? Que foi um dia que normalmente eu dedico, depois da inflamação, eu dedico um dia para fazer artesanato, porque eu acredito que a arte cura. E durante a inflamação, logo depois, a minha filha pediu para costurar. E eu, assim, nossa, imagina que eu vou costurar, né? Minha avó costurava muito. E eu fui lá, falei, não, vou colocar minha filha numa aula de costura, só que ela tinha 5 anos de idade. E eu cheguei lá na Singer, na loja, né, do seu Paulo e a dona Cida, que são donos da Singer, e eu falei, eu quero colocar minha filha em aula de costura. Aí fui falar com a professora Cida, uma senhora lindíssima, e ela falando assim, mas ela tem 5 anos, ela não pode se você não estiver junto. Aí taca eu, Karina, me matricular numa aula de costura. E eu falava, gente, eu não sou capaz, porque eu acabei de ter uma inflamação cerebral que eu não conseguia ter noção espacial. O que me ajudou muito, porque aí eu me coloquei em ousadia, que é isso que a gente precisa se arriscar, e eu fazendo aulas com a minha filha a princípio para acompanhá-la. E comecei a gostar do negócio de costurar, porque eu acho que isso era dom, porque eu fui aprendendo com a minha Obatian, minha avó, que costurava lindamente sainhas de tênis. Ela fazia, né, sainhas de tênis para o clube que ela, né, frequentava. E minha avó vendia um monte de sainhas de tênis, era o máximo. Eu tinha um orgulho da minha avó, porque as sainhas dela eram criativas, todo mundo amava as sainhas de tênis da Dona Ione. Bom, estava eu fazendo aulas de costura. Pronto. E aí eu falei, gente, depois que eu melhorei, voltei a trabalhar, voltei a fazer as minhas atividades e deixei a máquina de costura. Esses dias, meu marido falou, por que você não faz máscaras? E eu falei, boa ideia, eu tava precisando, porque eu, né, já tinha feito um monte de origami e tal, que eu adoro fazer origami. E eu falei, boa ideia, vou fazer. E me atrevi de novo a colocar a minha máquina de costura, né? E eu falei, gente, mas eu não lembro, porque na época que eu aprendi a colocar a agulha na máquina de costura, eu tava com inflamação cerebral, que eu esqueci de novo. Falei, vai, vou estudar a máquina, fui estudar. Bom, né? Ontem eu saí da condição de ser psicóloga, suicidologista, para ser costureira. Eu fiz 20 máscaras que eu descobri que a gente vai doar, né, para um asilo. E olha que legal, sabe? Como é que eu ia antecipar isso quando eu estava fazendo? Ai, será que eu vou fazer máscara e quem que vai usar? Será que eu vou conseguir? Se eu ficasse no achismo, eu não sairia do lugar. Mas eu já tenho 20 máscaras e vou fazer mais, porque adorei a ideia de levar, né, para o asilo, para a creche, para alguns lugares que estão precisando. Isso é ser agente de mudanças. Isso é ser um furacão, né? Uma mulher admirável. Karina, o que que te move? O que é que me move? O que me move é a possibilidade de acordar e falar, estou em pé novamente. É o privilégio de eu ter recebido a segunda chance. É eu acordar e falar, talvez eu não tenha uma terceira chance. Então eu vou fazer agora tudo direitinho.
E assim, isso que me move. A possibilidade de eu falar, eu estou em pé de novo. Eu lembrei tudo que eu estudei. Eu fiz até o pós-doutorado. E eu não me lembrava de nada quando eu estava com a inflamação cerebral. Então, o que me move é isso. A cada dia falando, bom, se hoje eu estou viva e o Papai do Céu me deu o presente de estar viva, e me deu o presente de poder trazer na minha comunicação, nas minhas aulas, na minha fala, a oportunidade de levar esperança, porque essa esperança é o que eu mais tive medo, né? Pânico, né? De não conseguir estar viva, de não conseguir ver a criação dos meus filhos. Meus filhos estavam com... A Isabela estava com 7 anos na época, né? E 7? Eu nem lembro direito, mais números eu fiquei perdida. Mas ela era pequenininha, e o Enzo também. Você vê, né? Eu não era capaz de entender no meu cérebro. Você imagina, porque eu fiquei cheia de lesões, né, brancas no meu cérebro, e eu entrei com o diagnóstico de esclerose múltipla. E eu não era capaz de entender que 10 moedas de 10 centavos equivaleriam a um real. E eu fazia exercícios diários. E ainda tem que fazer, porque você viu que eu nunca fui boa de matemática e ainda não melhorei. Então, mas assim, é isso que me move. Entendendo que assim, ontem, a hora que eu consegui colocar a agulha na máquina de costura, e agora que eu estava falando com você, falando, nossa, 10 moedas de 10 centavos equivalem a um real. Para mim, isso era dificílimo acessar. Assim como foi muito difícil eu entender que A vinha antes de B, que vinha antes de C, sabe? E que hoje tem sido mais fácil. Dizem que quando a gente perde os neurônios, eles não se constroem mais, né? Acabou, né? E eu tinha uma ideia de que isso é totalmente sabedoria organísmica e ajustamento criativo. Por exemplo, eu perdi o olfato, né? Quando eu tive a inflamação cerebral, eu falava, agora eu falava para o meu marido, agora você pode soltar pum, né? Porque eu não perdi o meu olfato. E eu falei, não é possível que eu perdi o meu olfato, porque as minhas falas sempre foram voltadas para essa função de contato, assim, isso não me cheira bem, isso não me cai bem, sabe? Então, assim, eu falei, não é possível que eu perdi meu olfato. E não era mesmo, eu sempre fui muito teimosa, né? E eu pedi para a arquiteta do meu consultório fazer uma prateleira que eu nomeei de As Essências do Ser. E tudo aquilo que eu sentia cheiro, eu comprava. Então eu tinha uma mala durante as viagens que eu fazia, uma mala de essências que eu entrava nas lojas e ia naquelas sessões de aromoterapia. E quando eu sentia qualquer coisinha, eu falava, eu vou comprar isso. Eu não sei para quê também. Eu fui comprando, fui comprando. Depois que a minha prateleira ficou pronta, nada é por acaso, e por isso que as coisas são o contrário. Não é porque a gente faz as coisas que elas acontecem. Né? Lá no consultório eu tenho uma frase que eu acho lindíssima, não sei quem é o autor. Caminha que a vida te encontra. Né? E é assim que foi sendo com o meu olfato. Um dia eu estava em Águas de São Pedro, e aí, no meio da rua, eu comecei a sentir cheiro. Foi a primeira vez que eu senti cheiro de pirógrafo. Pirógrafo Olha. é um instrumento que você queima. Né? E eu fui seguindo o cheiro, porque eu estava no meio da rua, em Águas de São Pedro. E aí eu fui seguindo o cheiro e entrei numa loja de uma artista que eu amo de paixão. O nome dela é Sandra. E a Sandra, né, ela tem uma máquina, ela tem uma loja de pirógrafos, de MDF, que ela faz artes em MDF. Bom, e é dela que eu fui fazendo meus cartões, todas Eu as vi seu fitas. cartão, ia te dizer A isso. Sandra que fez. Que A Sandra que fez, fantástico, não que é? fantástico. A Sandra é uma artista tremenda. Bom, e eu fui e eu falei assim, eu posso te falar, o que é isso? O que você faz? E ela fala, essa é a minha máquina que eu faço arte.
E eu falei, eu estou tão emocionada, talvez você não entenda, mas eu estou muito emocionada e grata, porque eu recuperei o meu olfato. E foi exatamente no momento em que eu coloco a prateleira, nomeei de essências do ser, e eu falei, bom, se eu recuperei o olfato com pirógrafo, e o pirógrafo era um instrumento que minha mãe utilizava muito. Isso estava na minha memória. Olha que linda, infantil. E por isso Infantil. que eu acreditei que a arte cura, porque eu sempre via a minha mãe fazendo várias artes. Minha mãe fazia artesanato lindamente. Minha mãe pintava, minha mãe usava pirógrafo, a minha mãe fazia vitrais. Quando ela parou de fazer arte, ela deixou que a doença entrasse, né, a invadisse. Tá? E aí, então, ela ficou com um processo de morrência, que eu chamo, né? Que a pessoa vai definhando existencialmente. E isso fez com que ela tentasse várias vezes o suicídio. Mas antes, quando eu lembrava da minha mãe fazendo, atuando, viva, porque minha mãe era muito assim, né? Do jeito que eu também, hoje, eu herdei essa vida, né? De fazer arte, de ajudar as pessoas, né? Isso é muito da minha mãe, ela era muito generosa. E quando eu recuperei meu olfato pelo pirógrafo, que eu falei, eu estou emocionada porque o meu olfato foi recuperado por uma memória olfativa que eu tinha na minha adolescência, que eu queria esquecer por vários motivos, inclusive pelo meu intenso sofrimento de ser filha de uma pessoa que tentava se matar, né? E aí eu falei, meu Deus, as coisas estão tão diferentes. E aí, então eu montei a minha prateleira, juntei, porque eu tive vários plágios das minhas frases, então cada olfato que eu tinha, eu fui associando com um afeto, que são as minhas frases. Eis que eu fui enchendo todos os vidrinhos, e uma das minhas frases, minha filha me ajudando a encher os vidrinhos, a minha filha fala, mãe, esse é o cheirinho da vovó. Minha mãe usava um perfume que era a base desse perfume, era ilang-ilang, doce, né? E eu tinha, não sei porquê, nada é por acaso, atrelado essa essência ilang-ilang com a frase: passei mais do que a metade da minha vida querendo cuidar dos erros dos meus pais. A outra metade da minha vida cuidando dos meus próprios erros. Agora, o resto da minha vida, quero cuidar apenas dos meus acertos. E aí eu chorei, despenquei de chorar, porque minha filha falando isso, eu colocando as essências, juntando o olfato com o afeto, para, né, colocar uma patente nas minhas frases. E aí eu falei, para quê? O que me move? É tudo isso que me acontece, Paulo. É tudo isso que tem me dado sinais, dicas de que como a vida é importante. E eu vou lutar pro resto da minha vida, sabe? Para oferecer isso que a gente está fazendo aqui. Da gente se emocionar, da gente poder falar, bom, estamos emocionados, isso quer dizer que nós estamos vivas, vivos, e que isso é possível, que é possível a gente se emocionar e chorar, não por tristeza somente, é por beleza, porque a vida é tão bonita, se a gente se permitir vivê-la, se a gente se permitir ser inundado por essa energia que é uma energia boa, você fala, cara, eu tenho a maior possibilidade, que é eu aproveitar enquanto eu estiver vivo, a minha missão, a minha existência. Se eu não fizer isso, ninguém vai poder fazer por mim, porque eu me vou, assim como todo mundo. Então deixa a vida, né? E deixa a hora da sua morte chegar, porque vai chegar para todo mundo. Então, enquanto a morte não chega, vive. Vive com uma intensidade que seja que você vai poder deixar saudades para as pessoas. Daquilo que você fez, daquilo que você ensinou, daquilo que você amou. É disso que eu estou falando, o que me move é isso, essa esperança de poder te convidar
a viver a tua vida com uma intensidade, sabendo que você não precisa de muito, não. É só se agregar com pessoas legais, sabe? Porque a vida vai te presentear. Não fica perdendo tempo com gente chata, com gente invejosa, com gente que não te ajuda, com gente que quer te deixar para baixo. Então se reconstrói. É um pouquinho disso que me move, né? Ah, e a gente fica com a ilusão de que está produzindo um podcast que vai ajudar outras pessoas, quando na verdade a maior beneficiada sou eu. Num dia como hoje, poder ter a qualidade dessa troca, Karina, nem que eu ficasse os próximos 10 anos te mandando mensagens no WhatsApp, obrigada, obrigada, ia transformar, ia ser suficiente para mostrar o quanto eu sou grata, o quanto essa nossa conversa me emocionou profundamente, o quanto me reportou a coisas da minha própria vida, do meu ecossistema, essa ânsia da gente poder construir algo juntos, participando, se apoiando mutuamente e, de certa forma, ajudar aquela pessoa que depois, na virada do mundo, vem e estende a mão para a gente. Então, eu te agradeço infinitamente pela sua disponibilidade, pela sua transparência, generosidade, que eu já conheço sua generosidade há algumas semanas, agora ainda mais. E agradeço imensamente o tempo que você cedeu para mim, para a nossa audiência, para a gente registrar esse material, para que ele possa ser ouvido por todas as pessoas que estão buscando uma voz, um acolhimento, uma ideia, uma inspiração, que estejam buscando se ajustar criativamente e ainda não tinham dado esse nome, porque quando você dá um nome para uma situação que você está buscando, parece que metade dele já se encaminha, né? Você saber que você tem que se ajustar. Então, muito, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por esse episódio, por toda essa riqueza. Paula, eu que te agradeço. Agradeço demais. Estamos vivas, e isso que importa. Se tem vida, tem jeito. Eu agradeço demais e um grande beijo no seu bom coração, minha querida. E um beijo em todas as pessoas também, no coração de todas as pessoas que estiverem nos ouvindo. Muito, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês.